Boa noite, meus alunos do Colégio Hélios. Para vocês essa aula especialmente, não tem outro destinatário. Então assim, eu vou pegar a turma de onde eu larguei vocês, né, na geração de 30. Como eu já fiz um vídeo antes, só para fazer lembrar vocês que estão meio enferrujados, o que foi a geração de 30, eu vou, já com isso formulado, eu vou poder partir. Então nós já vimos Jorge Amado e toda aquela coisa que vocês sabem que é Jorge Amado, o Graciliano Ramos e agora os Lins do Rego. E eu vou me ater uma obra que é O Menino de Engenho. Já caiu não é nem uma única vez. É uma obra que abarca a questão do regionalismo e da crítica social. O existencialismo não é tratado aí. Vai ser tratado em Banguê, do mesmo autor. Então assim, a obra começa e o menino Carlos Melo, que é o narrador em primeira pessoa, ele está na casa dele, da família dele, em João Pessoa, capital da Paraíba, onde se passa o romance. E aí ele ouve um estampido de tiro, não sabe o que é direito, não detecta. E aí ele, de novo, veio em casa uma correria muito grande, uma gritaria, ele vai para o quarto da mãe, assim, para a mãe socorrê-lo. E a mãe está no chão, morta, numa poça de sangue, né? A mãe foi assassinada pelo pai com 3 tiros no rosto, numa cinta de ciúme, né? E o pai também era esquizofrênico. E aí ele vai, por conta disso, a mãe morta e o pai é aprisionado, depois o pai vai morrer lá no manicômio judiciário, e aí ele vai morar numa fazenda, né, que é a fazenda do avô. Então ele sai de uma pessoa e vai para o Pilar, que era o interior lá de Alagoas. Desculpa, interior da Paraíba. E aí ele vai, o que é esse romance, né? O menino vai morar numa fazenda, né, do avô. O avô era um homem muito rico, tinha 9 engenhos, né? Aí tem uma metáfora que isso é muito bem feito por Zé Lins. Uma metáfora que aos 4 anos o menino não percebe. Como é que o avô multiplicou um engenho por 9, né? 9 engenhos, né? O avô tem essa coisa de ser um cara que tem um engenho de açúcar, né? Nem era a usina, era um engenho. E assim, o avô é um senhor de engenho. É uma metáfora interessantíssima, porque assim, tudo que está ligado a esse passado nosso colonial, escravocrata, opressor, se passa pelos olhos da criança, que não percebe nada disso. Inclusive pelo contrário, né? Ele vibra com aquela força, com aquele pulso, com a brutalidade do avô. E você, leitor, né, também, né? Interessante como Zé Lins do Rego, ele visga o leitor, né? E aí o avô tratava os empregados como se fossem escravos, né? A fazenda tinha feitores, imagina, é século XX, né? Década de 30, século XX, a fazenda tinha feitores, né? Então essa questão da ideologia, da instituição escravocrata atravessa esse engenho. E aí ele não vê nada disso, né? Ele fica vibrando, brincando e tudo mais. E o tempo vai se passando, ele mora com o avô, uma tia-avó, a irmã da mãe morta, né? A tia dele, a irmã da mãe que morreu, que todo mundo cuida muito bem dele, porque ele é a criança vitimada, né, por um crime, né? Porque a mãe foi assassinada pelo próprio pai, e sem pai. E aí a história se passa, né? Até que um belo dia, o avô, ele já está com 12 anos, né? O avô pensa, ô Carlinhos, lê essa carta. Ele não sabe ler aos 12 anos. Aí o avô toma um susto horroroso e diz, olha, isso é um absurdo que essa criança não saiba ler. E aí o avô vai mandá-lo para uma escola, para um internato, e aí o romance acaba. Você sabe que o romance acabou quando, na verdade, com a notícia que ele vai para o internato. E a história é essa. Na página 195 do módulo de vocês, módulo 6, aula 27, tem um texto, e é interessante para você perceber, não é? O engenho e a casa de farinha repletos de flagelados. Era a população das margens do rio, arrastada pela morte, pela fome, comendo bacalhau e farinha seca. Então assim, esse avô bom dele, que trata bem aquelas pessoas que se submetem a ele. É interessante isso. Conversaram sobre os incidentes da enchente, achando graça até nas peripécias do salvamento. João de Umbelino mentia à vontade, quer dizer, o historiador, o homem que conta a história. Então, tudo isso que é do interior, né, vai ser trazido. Agora, uma parte que eu acho muito bacana nisso, desse trecho, é esse avô. Que ele acha, como meu avô é bacana. O avô é quase que um escravocrata, né? Mas a criança não vê isso, tá bom? Então, isso é só para encaminhar a leitura que vocês vão ter da obra dos Lins do Rego, tá bom, gente? Então, uma boa noite, a gente se vê depois. Um beijo.